Na segunda-feira, né, dia 20, eu comprei o mini índice aqui às 9h06 da manhã, a 199.850 a compra e a venda em 199.950, tá? Então aqui deu 100 pontos, que equivale a R$ 20. Depois eu fiz uma segunda compra às 8h05, né? Tive uma saída às 11h18, então foram 13 minutos aí de trade. E o ponto de compra foi 199.435 com a saída em 199.720, dando 285 pontos aqui. E tá aqui a análise aqui da operação. Vamos entrar no gráfico para explicar um pouquinho por que eu tomei essa decisão aqui nessa compra, tá bom? Vamos lá. Então vamos entender por que eu comprei aqui nesse 199.850 e vendi aqui. Bom, primeiramente eu não estava no dia de pregão, eu fiz a operação pelo celular e agora eu estou vindo aqui pela plataforma, tá? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Então, o primeiro horário que eu entrei foi às 9h06. Então, no primeiro candle aqui, né? Dos 5 minutos aqui, né? Então, eu estou no gráfico de 5 minutos. Só que antes de começar o mercado, eu costumo olhar o último candle dos 5 minutos e começar a olhar o fundo. Então, eu tenho um fundo aqui, tá? Então, só para deixar claro, eu gosto de anotar aqui, eu tenho um fundo aqui, e aí eu tenho outro fundo aqui, tá? Então, desse fechamento aqui, esse é o último fundo. E eu vejo, vocês percebem que eu tenho aqui 1, 2, 3, 1, né? 1. Aí eu falo, provavelmente ele vai fazer um 2 para cima, ou ele vai continuar um para baixo. Enfim, tudo isso é probabilidade. É fácil falar para vocês, porque aqui eu tenho a imagem aqui para ver. Mas assim, a leitura que eu estou tendo antes disso, o que eu percebi? Como eu tenho dois fundos aqui, eu vejo que o mercado ele está querendo, né? Ele está com uma vontade de subida. Por quê? Porque eu tenho esse fundo aqui, esse aqui é menor, esse aqui é maior. Então eu pensei, compro nessa, eu compro nesse topo aqui no dia seguinte, né? Eu gosto de usar muito Fibonacci, né? Se eu tivesse comprado aqui, ter colocado aqui uma compra, né? Eu ia entrar aqui, ó, tá vendo? Só que eu ia entrar aqui, ele ia descer, depois ele ia me stopar, por quê? Porque se eu tivesse colocado o stop aqui, eu teria saído do jogo, depois ele vem aqui e sobe. Então, quando você tem uma situação dessa aqui, eu sempre recomendo você pôr o fundo aqui no último fundo aqui, tá? Mas não foi o que eu fiz, foi só uma leitura que eu fiz do mercado. Bom, então o que eu imaginei? Eu vou esperar ele fechar perto dos 5 minutos aqui, e você vê que eu tenho um pavio aqui e eu tenho outro pavio aqui. Então aqui ele já testa esse fundo aqui, mas ele fecha acima do anterior, tá vendo? E por ser um candle vermelho, eu falei, bom, e olha essa barra aqui, tem muito vendedor aqui. Então o cara que vendeu aqui, provavelmente ele botou o stop dele aqui. Se ele botou o stop dele aqui, o stop dele vai virar comprador, isso vai subir. Então ele sobe, ok? Confirmou aqui a leitura aqui. Então assim, então o que eu pensei? Como eu estava no celular, eu falei, vou comprar aqui, vou pôr 100 pontos aqui para sair logo. Foi o que aconteceu. Então essa primeira análise do contexto é essa, tá bom, pessoal?
Eu vou agora falar da segunda análise, da segunda operação, que foi às 11 horas e 18 minutos. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui da segunda operação das 11 horas e 18 minutos. Bom, então, aqui, ó, 11 horas e 15 e 18 minutos aqui, ó, tá? Foi mais nesse candle aqui. Bom, o que que acontece aqui, né? Então, eu gosto de olhar, então, nesse momento aqui, eu não tenho essa visão, né? Eu tenho só essa visão aqui. Então, primeira visão, né? Eu tenho aqui um candle vermelho, formar um pavio, testando esse fundo e testando esse fundo aqui. Tá, então ele está testando aqui um intervalo de 19 horas aqui, porque eu estou olhando o gráfico de 5. Então ele fura, fecha acima desses dois, e aí eu penso duas formas aqui. Como eu estava no celular, eu olhei assim, bom, eu tenho um candle pequeno aqui, ó. Então aquela força vendedora não continuou. Então, cara, é certeza que vai para a tendência de alta. E aí eu gosto de olhar no dia anterior, né? Então, a primeira queda aqui, ó, né? Ó, tá aqui. Então eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Cara, ele vai fazer o... Então, na minha contagem é o 2 agora. Então, eu poderia pensar em comprar aqui. Por que comprar aqui? Porque todo mundo que vendeu aqui nesse candle vai meter o stop em algum lugar aqui em cima, né? E se colocar aqui, todo mundo vai virar comprador. Então, ele vai ter uma tendência de alta, ele pode romper esse, né? Ele tem essa resistência aqui, ó, e foi. Então, como eu vi esse candle aqui, um candle de, ó lá, de amplitude só de 215 pontos, eu falei, é aqui mesmo. E eu vi que esse fechamento aqui fechou acima dessas duas mínimas aqui, desse fundo, e aqui ele só fez uma nova mínima aqui. Eu falei, eu vou colocar uma saída curtinha e vou ver o que dá. E foi no alvo. Então, na verdade, essa foi minha leitura, pessoal. Bom, espero ter colaborado, e se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato aí no chat para a gente conversar. Se alguém quiser alguma mentoria, primeiro eu gosto de conversar, falar fazer uma reunião para conhecer a dificuldade da pessoa, enfim, para em cima daquilo ali eu poder dar um caminho ali, fazer um programa ali de leitura, né? E para que a pessoa possa se sentir um pouco mais confiante aí, e aí a partir daí ela se desenvolve, tá bom? Um abraço, até mais, tchau.